Boa noite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar momentos de conhecimentos e de troca de ideias, troca de pensamentos, trocas de energia, no que vivemos hoje, do que cercamos a gente. Então, isso foi, acho que, um ponto positivo da pandemia, é ter esses momentos online, que muitas vezes não nos encontraríamos nunca se não fosse de forma online. Então, tentar aproveitar da melhor forma possível. Então, já quebrando todo o gelo, toda a formalidade, vou tentar fazer uma aula bem leve, solta, dinâmica, para que todo mundo possa aproveitar e participar. E como o André falou, mencionou, se tiver qualquer dúvida que vai atrapalhar a progressão do conhecimento, interrompe, tem um botão ali para levantar a mão, ou pode perguntar por escrito, e a gente vai se organizando para tentar sanar todas as dúvidas que a gente consiga. Um prazer imenso, vou iniciar a palestra aí e falar de um tema que eu gosto muito, que é a fixação externa da mão. E por que não com um produto moderno e novo? Dr. Strange, you think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? Então, falando um pouquinho de fixação externa, com técnicas minimamente invasivas no tratamento de lesões complexas da mão, a gente tem hoje novas ferramentas no mercado, dentre elas o G-Fix, que veio para somar principalmente no tratamento de fraturas articulares, fraturas de deslocamentos, que são as fraturas luxações, como na fotinho aqui abaixo, que é um dos grandes desafios do cirurgião de mão, tratar esse tipo de fratura da interfalangiana proximal, fraturas complexas diafisárias. Opa. Espera aí, vamos retomar aqui. Então, fraturas diafisárias, tratar também contraturas mais comuns são as contraturas pós-traumáticas e as contraturas na doença de Dupuytren. E, por fim, até o uso do fixador no tratamento de artrodese da mão, principalmente em lesões que cursam com infecção associada. Então, o primeiro conceito que eu queria passar aqui, quando que a gente usa a fixação externa? O fixador externo é como uma ponte. Ele tem que ligar a margem de cá à margem de lá, principalmente numa fratura. Então, conectar dois pontos de uma fratura no intuito de estabilizar. Conectar dois pontos de uma articulação no intuito de estabilizar. E com isso a gente pode fazer a ponte alongar, a ponte encurtar, a ponte dobrar, a ponte esticar, a ponte transladar. Claro que a gente tem que ter ferramentas para tudo isso. Então, a evolução da fixação externa cursa com tudo isso. E faltou uma também, fazer a ponte crescer. O fixador externo hoje também faz o osso crescer. E aqui o produto que a gente vai falar é desenvolvido e aprendi na fonte. Aprendi com o autor, que é o Virak Tan, um colega muito acessível dos Estados Unidos. Eu tive contato com ele 3 vezes. Uma vez o André até me apresentou ele num congresso americano e ele foi super acessível para mostrar o produto e eu acreditei na ideia e fiquei encantado com os recursos que ele tem, com uma estrutura tão pequena. E aí no começo desse ano eu tive a mesma oportunidade de dar uma aula junto com ele num congresso americano. Ele falou de fixação externa de mão, eu falei de fixação externa de punho e de antebraço. E aí, de novo, esse contato vai somando, a gente vai sempre aprendendo, aumentando o nosso network. E aí tirei mais dúvidas e logo em seguida esse produto chegou ao Brasil. Então, em breve,
Para quem não tem ainda a distribuição, vai chegar na mão de vocês, mas já tem registro, já tem liberação. E aí tentar usar da melhor forma possível, e um dos objetivos dessa web é exatamente esse: desmistificar os entraves, as magias, os planos escuros que existem ao redor desse fixador externo. Até, doutor Márcio, se o senhor me permite, um segundinho, desculpa interrompê-lo, só para o pessoal entender um pouquinho quem é o doutor Vairac e como que surgiu o Digifix, que eu acho que a história do produto, ela diz muito sobre também o quão bom ele tende a ser. O Dr. Vairac, ele é chefe de um serviço de residência de mão em New Jersey. É o único serviço de mão da região, né? Ele que criou toda a parte de residência lá. Então, ele é médico formado em ortopedia, né, nos Estados Unidos, fez o fellow de mão também nos Estados Unidos. E, além disso, ele é um engenheiro mecânico formado pela MIT. Então, ele é um cara bem genioso, assim, um cara muito estudioso, né? Ele sempre gostou muito dessa parte de engenharia mecânica. Então, mesmo sendo médico, ele foi capaz de cursar acho que a principal universidade, a universidade do momento, que é a MIT, né? Se graduar lá também como engenheiro. E a grande discussão dele, que eu acho que o Dr. Márcio depois vai poder abordar um pouco isso na técnica, é que sempre quando ele tinha alguns tipos de fratura e ele precisava fazer umas fixações com fio, tipo a fixação de Suzuki ou outras, ele nunca tinha um resultado uniforme. Então, sempre a montagem tende a ficar um pouco diferente, porque está sendo feita ali na hora, por um humano, num dia mais cansado ou menos cansado, por um caso mais complicado ou menos complicado. E aí ele desenvolveu o primeiro Digifix, que é um modelo razoavelmente bem parecido com esse, talvez um pouco menos refinado, para usar no serviço dele. E conforme os residentes dele foram aprendendo a usar o produto e foram para outros serviços nos Estados Unidos, começou a surgir uma demanda dos novos especialistas de mão em outros serviços, solicitando que ele enviasse o Digifix. E era um produto que ele fazia, o custo era totalmente dele, era para atender os pacientes dele, ele não tinha nada em termos comerciais com isso. E aí ele viu a possibilidade, sim, então, de produzir e passar para uma empresa que leva o nome dele, fazer a comercialização, né? O Digifix hoje ele está disponível em todos os Estados Unidos, né? Grande parte dos serviços já conta com essa tecnologia. E os dois primeiros países sem ser Estados Unidos é o Japão e o Brasil. Então, é interessante quando um produto ele surge de uma necessidade real de um médico, né? E não simplesmente feito por um engenheiro de uma grande fábrica, simplesmente por um aspecto comercial. Então, só queria falar um pouquinho desse background, de como surgiu o produto e quem é o Dr. Vairac, para o pessoal entender aí como é que se desenvolveu essa história. Desculpa interromper, Dr. Márcio. É uma pessoa muito sábia e muito humilde. E eu percebo cada vez mais em todo o espaço que eu me envolvo, é que os melhores são os mais humildes. E ele é um desses. Então, vou mostrar um exemplo de um caso aqui de como a gente trata uma fratura grave hoje com o método mais tradicional no nosso meio, que é a fixação externa articulada, dinâmica, e o conceito de usar pinos de Chance e fios de Kirchner associado. Então, esse é um caso que chegou à meia-noite para mim, de um dia de semana, não lembro se foi numa terça ou numa quarta, e o paciente, ele era pai de uma amiga da família, e aí o carro dele, ele guardou o carro na garagem e esqueceu de puxar o freio de mão. E aí ele tentou segurar com a mão o carro, e claro que entre o carro e ele estava o portão, e aí esmagou a mão dele. E ele chegou sem perfusão no polegar e com uma lesão também nas partes moles do indicador. Então, o que a gente fez na urgência? Fizemos toda a parte de nervo, de tendão, no indicador, não tinha lesão de vaso no indicador, mas no polegar tinha. Aí no polegar a gente fez a artéria, o nervo,
do lado radial, não precisou fazer nenhuma veia. E o nervo do lado ulnar. A artéria do lado ulnar a gente não fez porque não precisou. Quando a gente fez a artéria do lado radial, o dedo voltou a perfundir. E aí, ele tinha uma fratura complexa. E só fio de Kirchner, com toda essa reconstrução que a gente fez de nervo, de vaso, de tendão, a gente julgou insuficiente. Então, para associar a fixação dos fios de Kirchner que a gente passou, a gente colocou um fixador externo. Esse é um fixador externo que dá diastase, que é articulado, porém com uma dobradiça externa diferente do que a gente vai falar hoje. Mas esse é o conceito de fixador externo no Brasil hoje. Isso para fêmur, para tíbia, para joelho. É um dinamizador, que é um motorzinho que abre e fecha, e o fixador se conecta em pinos de chance. E muitas vezes é difícil montar um fixador externo na mão por conta do tamanho dos ossos, por conta do tamanho do menor pino e por conta, às vezes, de associar outras sínteses junto. Então, tem que ter um espaço para isso. Então, não é tão simples montar um fixador externo na mão por conta de brigar pelo mesmo espaço. E aí, a gente busca a cada dia ideias melhores, né? Soluções melhores, soluções mais modernas. E quando a gente passa em eventos, em congressos e presta atenção em coisas novas, tem coisas que nos atraem, tem coisa que nos atrai um pouquinho e tem coisas que nos atrai muito. E aí, quando a gente tem uma explicação do produto, que eu acho muito legal, essa interface de quem desenvolve a ideia, de quem propõe a ideia e você ter acesso à fonte direta, você vai absorver muito conhecimento. E aí você vai aproveitar muito mais disso. E aí a ideia vai te atrair mais ainda ou te afasta de vez. E eu tive a oportunidade disso, de conhecer o produto, de conhecer quem desenvolveu e de ver a experiência de quem faz. Então, aqui falando um pouquinho do produto, e nós vamos falar algumas vezes, porque é por repetição que a gente aprende, esse fixador ele consegue fazer diastase, ele consegue ser articulado, ele consegue tratar fraturas diafisárias, fraturas articulares, consegue tratar contraturas e por um sistema bem simples assim. É um material que ele é, entre aspas, moldável e ele já vem com vamos dizer, com todos os ingredientes para que não precise acrescentar muito mais do que ele. Então, por exemplo, a gente tem um parafuso proximal e um parafuso distal que trava o sistema. Tá? O parafuso distal, ele trava essa barrinha que está aqui, cheio de setinhas verdes. Então, ele vai travar todos os fios que passarem por dentro desses orifícios. E proximal, ele trava esse fio aqui. Esse ponto aqui, que é igual no cotovelo, que é igual no joelho, é o centro de rotação. Então, o fio que passa por aí, ele tem que passar exatamente no centro de rotação. Então, fazer esse fixador ou fazer outro fixador articulado, o ponto principal e inicial é achar o centro de rotação. Se você achar o centro de rotação, por exemplo, da falange proximal, que é uma linha 90 graus entre os côndilos e que a gente consegue ver muito bem no raio-x de perfil do dedo, ou num raio-x de frente, onde que o fio passe paralelo à superfície articular, é o ponto inicial de fazer um fixador articulado. Não muda nada, em qualquer fixador é assim. E é por esse ponto aqui que a gente inicia. E aí a gente monta todo o fixador a partir daí. Esse ponto, normalmente, é para fazer um fixador dinâmico. Então, ele não vai ter muita trava, mas ele é o localizador, ele é o norte da bússola. E a partir daí se monta todo o sistema. Aqui tem um ganchinho. Para que serve esse ganchinho? A gente conecta elásticos, né, borrachinhas, para, por exemplo, corrigir uma contratura em flexão numa doença de Dupuytren. Quando a gente conecta essa borrachinha num fio de Kirchner lá proximal, e como o André falou muito bem, você consegue padronizar, por exemplo, a correção de uma contratura em flexo de uma doença de Dupuytren através desse sistema. Que muitas vezes com o fixador de Suzuki, por exemplo, você tem que montar um fio proximal, um fio distal e de alguma forma conectar esses fios por alguma borrachinha, colar com
com super bonder, pôr uns clampzinhos. Então, cada lugar faz de um jeito e aí não conseguia padronizar. Isso ele frisou bem quando me ensinou sobre o fixador dele, o TAM. Então, esse ganchinho serve para isso. Esses orifícios aqui, normalmente vai na parte distal da montagem, então mais próximo da unha. E esses daqui vai na parte proximal da montagem, mais perto da mão, mais perto do punho. Mas você pode usar de forma ao contrário também, quando for tratar uma articulação, a interfalangiana distal, que é a articulação mais perto da unha, por muitas vezes precisar de um espaço maior proximal e de um espaço menor distal. Então, tudo isso você tem versatilidade. Mas, comumente, o lado de cá, com os dois orifícios, é proximal e o lado de lá é distal. Aqui, vou dar exemplo de casos e de ideias e depois eu vou repetir tudo de novo, quando e como usar esse fixador. Normalmente, ele é um fixador que se monta em duas faces do osso, na face medial e na face lateral. E dá para fazer isso na mão? Dá. Ele é muito pequenininho, ele é muito sutil. Então, você consegue fazer isso. E ele se conecta a fios de Kirchner. Então, fio de Kirchner de 0.8, de 1.0, de 1.5, dá para a gente fazer alguma montagem aí. E a gente consegue, por exemplo, então, montar em qualquer dedo, em qualquer parte da mão, em qualquer localização dos dedos. E quando a gente monta em uma face e na outra face, a gente aumenta a estabilidade. Então, o nosso sistema ele vai funcionar melhor, mesmo dinâmico, mesmo que promova movimento, promova o dedo mexer com esse fixador. Então, aqui é um caso de uma fratura metafisária na base da falange média do dedo mínimo, que foi utilizado um fio de Kirchner como se fosse um parafuso interfragmentário para montar e reduzir provisoriamente a fratura. Aí depois passou aquele fio no centro de rotação, o primeiro fio dos mais distais, que é o fio lá do centro de rotação da interfalangiana distal. E depois passou os outros 3 fios paralelos, e com isso a gente fez o uso do fixador aí de forma ao contrário. A parte proximal ficou distal, a parte distal ficou proximal. Com isso a gente promove o movimento da interfalangiana distal, que a gente precisou dela porque o espaço era mínimo para passar a fixação só na falange média, e consegue fixar a falange proximal, a falange média, utilizando a falange distal sem restringir movimento. Então, o fixador em nada vai atrapalhar a reabilitação desse dedo. Vamos passar para o exemplo clínico dele. Então, vocês podem olhar aí. Normalmente, os dedos das extremidades vai melhor, porque tem mais espaço, né? E eles são mais abertos em relação aos dedos centrais. Mas dá para fazer nos dedos centrais também. Lembrar que todos esses casos que eu estou mostrando são cortesia do Vractran. Ele encaminhou o André e o André me encaminhou e a gente aprendeu com eles. Aqui uma fratura, vamos dizer, parcial, só de um côndilo da falange média, onde normalmente, como se trata isso hoje? Ou se usa uma placa condilar lateral, ou se usa parafusos interfragmentários, até parafusos de mini Herbert, que não é tão fácil reduzir, não é tão fácil fixar. Com a montagem do fixador, normalmente o fio que a gente usa para reduzir a fratura, que depois a gente tem que pôr um parafuso, a gente já usa esse fio para montar o fixador. E aí, aqui a gente mostra o fio como um interfragmentário, até usou 2 fios como interfragmentário e usou a articulação distal também para ajudar na estabilização da fratura e permitir mobilidade de modo que a fratura não se movimente, de modo que a fratura consolide com o dedo em movimento, que é, vamos dizer, um dos pilares do tratamento cirúrgico hoje das fraturas da mão. Não adianta a gente tratar uma fratura com pouco movimento, que a gente vai ter o que a gente não deseja, que é a contratura. Então, buscar soluções que permitem o movimento
é justo, é honesto, é moderno e é prático também. E esse é um caso que usou o fixador só de um lado. Por quê? Porque usou os dois fios como interfragmentários. E aí o fixador ficou como um augmentation, ajudou na estabilização e promovendo a mobilidade precoce, que só com os fios a gente teria que associar uma tala, por exemplo. Aqui uma fratura diafisária cominuta da falange proximal, que hoje em dia trataria com placa ou com parafusos intramedulares, também dá para tratar essa fratura, e não é tão simples assim. Então você tem que invadir a anatomia para tentar estabilizar da melhor forma possível. O uso do fixador aqui serviu como aquele conceito de ponte. Tem 2 fios antes e 2 fios depois da fratura. Então aqui o fixador ele é estático, ele não é dinâmico. Então usou o fixador para formar uma ponte entre os focos da fratura. E assim a gente consegue dar estabilidade e mobilidade. Aqui ele não invadiu outras articulações porque não precisou. Agora sim, acho que o caso mais indicado para o uso do fixador externo em cirurgia da mão. Todos os outros casos que eu mostrei, se você fizesse osteossíntese interna, com placa, com parafuso, com fios de Kirchner, é o cotidiano do médico brasileiro. Esse caso aqui já ganhou bastante espaço o uso do fixador dinâmico e articulado. Então, logo abaixo da fratura, a gente tem uma visão bem legal do perfil da falange proximal. Tem que acertar esse centrozinho aí. Acertando esse centrozinho da falange, você achou o centro de rotação. E é por aí que você começa a montagem do fixador. Você passou o centro de rotação, você encaixa um fixador medial, um fixador lateral, e todos os outros pinos que a gente montar, a gente pode montar por os outros fios que a gente passar, a gente já pode passar por dentro do fixador. Essa fratura precisa de um pouquinho de diastase, de um pouquinho de flexão e de mexer a interfalangiana proximal enquanto a fratura consolide. Só que a fratura não pode mexer. Então aí é uma indicação boa para o fixador externo. Essa, se você mostrar em qualquer reunião clínica, em qualquer congresso, o uso de um fixador externo, ninguém vai te criticar. É uma indicação quase que unânime. E aqui, então, como foi feito? Ele fez um movimento de tração para criar a artrodiastase, montou o fixador e com o conceito de dinamismo, né? Ele só colocou o fio no centro de rotação da parte proximal, 2 fios na parte distal e deixou o sistema livre. Então ele consegue manter a diastase, que é o que reduz essa fratura, e permite a mobilidade da articulação sem que a fratura se movimente. E aí ele vai ter a consolidação com a articulação se mexendo. Então tá aqui a parte clínica de como foi feito, os 2 fios na parte distal da articulação e um fio no centro de rotação. O sistema na forma dinâmica, os parafusinhos proximais abertos para que tenha uma mobilidade precoce. E aqui como consolidou. Já dá para ver nesse raio-x que o paciente tem uma flexão e uma extensão do dedo. Não precisa nem da parte clínica. E aqui está a parte clínica. Flexão total e extensão praticamente total. Isso é um resultado excelente para um tipo de fratura como essa. Aqui é o uso do mesmo conceito, só que numa fratura que consolidou assim. Então o paciente tem uma contratura em flexão, ele não consegue dobrar todo o dedo, não consegue estender todo o dedo. E como solucionar isso? Então, nesse caso, a gente precisa, primeiro, corrigir a superfície articular e corrigir a posição da articulação. Esse fixador permite isso também, corrigir a contratura. E como fazer isso? Então, nesse caso, foi feita uma abordagem volar, onde você solta as fibroses que se formaram ao redor do osso, normalmente ao redor dos ligamentos colaterais, da placa palmar, do tendão flexor, com muito zelo, com muito cuidado, respeitando os feixes vasculo-nervosos, e aí você faz a montagem do fixador. E se vocês olharem aqui, a gente tem mais fios e tem fio até por fora do fixador. Nesse sistema, então, se usa as borrachinhas,
porque enquanto o sistema está dando a distração, a borrachinha ajuda a manter o dedo em extensão, se assim o desejar, ou manter o dedo em flexão, se assim o desejar. Depende da montagem que você faz, depende da posição que você coloca essa borrachinha. E aí você consegue, esse caso, por exemplo, está escrito aí, o Allant. Esse paciente foi operado de forma acordada, ele dobra e estende a mão enquanto está sendo operado. Então você consegue controlar a tensão que você vai dar nessa borrachinha também. Então aí associar algo mais moderno também, além da montagem do fixador, é usar uma anestesia que permite o paciente mexer o dedo. E aí você consegue medir o quanto você quer dar de tensão na borrachinha que você coloca, na posição que você coloca seu fio. Isso é empírico, tá? Isso é artesanal, não é um ponto fixo. Mas, e aí você engata essa borrachinha naquele ganchinho distal lá do fixador. Algumas formas da gente dar diastase, de abrir a articulação para que a gente tenha o movimento. Uma delas é tracionar o dedo inicialmente, montar o fixador já com o dedo tracionado, que aí a gente independe do fixador que usa. E a outra delas é você, no fixador, dar a diastase. Então, uma delas, quando você precisa de 3 milímetros de distração, que já até é muito. 2 milímetros de distração para um dedo já é ótimo. 3 milímetros é quando a gente tem uma contratura muito grande e precisa de um espaço para a articulação movimentar, tá? Então, só de você tirar o fixador do centro de rotação e colocar naquele furo mais proximal, você já ganha esses 3 milímetros de diastase. Então, utilizando a parte próxima do sistema, você ganha esses 3 milímetros de diastase. Eu tenho um vídeo à frente que eu vou frisar isso. Ou, utilizando a parte distal. Então, vamos dizer que os fios de Kirchner estavam no primeiro e no terceiro orifício, a gente jogou ele para o segundo e para o quarto. Só de mudar a posição do fixador, dos pinos, estão lá no osso. Só de mudar a posição dos fixadores, a gente consegue dar diastase. Quando a gente muda a proximal, certeza que a gente consegue 3 milímetros. Quando a gente muda a distal, a gente consegue 2 milímetros, que é o ideal assim para dedo da mão. E ainda tem mais uma forma de você dar diastase. O diamante, que é aquele losango que tem no centro do fixador, com muito cuidado, a gente tem que apertar ele um pouquinho. E aí a gente promove a distensão do sistema. E se a gente fechar ele um pouquinho, a gente promove a compressão do sistema. Normalmente o que a gente precisa é dar diastase. Então a gente aperta com muito cuidado para não quebrar, porque é um material bem delicado. E aí a gente dá diastase também, dependendo do quanto a gente necessita. Então aqui é mais um resultado clínico de um caso crônico, corrigindo a deformidade da fratura. Aqui já foi retirado o fixador, já corrigiu também a posição da articulação e mobilidade precoce. Esse aqui é um vídeo que mostra uma função praticamente normal do dedo, tá? Um déficit mínimo de extensão, um déficit mínimo de flexão, com uma função excelente para esse tipo de contratura, acima da média. Então, aqui, retomando um pouquinho a contratura, aquela foi uma contratura pós-traumática, que é uma contratura numa doença que chama Dupuytren. O que é essa doença? Dupuytren, logo abaixo da pele e do subcutâneo, a gente tem um tecido que chama fáscia palmar. Por um motivo genético, durante uma faixa etária da vida, principalmente em homens, descendentes de europeus, brancos, principalmente no quarto e no quinto dedo, por consequência o polegar, o segundo e terceiro dedo, esse tecido, essa fáscia palmar, ela se contrai. E aí ela, vamos dizer, ela traciona todos os tecidos que estão ao redor dela, tanto no plano mais profundo, que é o tendão, o osso, quanto no plano mais superficial, que é a pele. Então, na hora de tratar essas lesões, não adianta, dependendo, claro, da gravidade do caso, só soltar essa contratura. Muitas vezes você solta essa contratura e como o paciente demorou muito para ser tratado cirurgicamente, a articulação ficou rígida.
Então, você melhora a estética, você ganha até um grau de movimento, soltando as partes moles ao redor da face palmar e a articulação fica rígida. Então, a ideia desse fixador com a bandinha de elástico é, por exemplo, corrigir um dedo que está dobrado, fazer esse dedo esticar. Então, o fixador mantém o dedo esticado. Só que você consegue fletir o dedo se você executar o movimento, porque a borrachinha, o fixador, é um sistema dinâmico. Então, vamos dizer, é uma órtese dinâmica, é uma correção dinâmica de uma contratura. E tem tido bons resultados. Eu já fiz essa técnica em outros casos, com outros fixadores, inclusive a CTF, que é uma marca italiana, desenvolveu um fixador só para isso. Porque na Europa, nos Estados Unidos, tem muita doença do Dupuytren. E lá eles não aceitam. O paciente com 70 anos lá dirige, tem uma empresa, ele trabalha, ele é independente. Então, eles não aceitam não executar as atividades de vida diária, como digitar, dirigir, comer e escrever com as mãos. O Dupuytren, muitas vezes, atrapalha isso. Então, eles buscam a solução, buscam o tratamento. Então, não adianta tratar só as partes moles. Quando a articulação está rígida, precisa corrigir também. E uma das soluções é o uso elegantemente do fixador externo dinâmico. E aqui um caso mostrando uma solução muito, muito bonita. E aqui a função desse quinto dedo após a cirurgia, com uma extensão praticamente total e uma flexão praticamente total após o tratamento da doença de Dupuytren. Aqui o uso em traumas complexos. No Brasil, o conceito de fixador externo é só para trauma complexo. Perda óssea, fratura exposta grave, lesão de partes moles associadas. Mas isso mudou um pouquinho, principalmente por conta da perna, da tíbia, que muitas vezes você trata um trauma complexo com fixador externo e não consegue converter para uma osteossíntese interna. Então foram criando dispositivos para que o tratamento com fixador fosse definitivo. E aí passou a ser usado não só em traumas complexos, mas em traumas que você quer invadir menos o membro, a articulação, e é uma técnica também minimamente invasiva. Então, aqui uma fratura com perda óssea, foi feita uma montagem parcial com fios de Kirchner, que infectou, então foi ressecado esses fios de Kirchner, foram retirados, removidos e ressecados os ossos, e aí ficou com uma falha, com uma perda óssea, e aí precisou de fazer enxerto e uma estabilização. E por conta da gravidade da lesão, optou-se por uma estabilização externa. Esse fixador aqui, ele deu estabilidade, ajudou a cuidar do estojo de partes moles, e a montagem dele é muito mais simples, por exemplo, do que colocar uma placa por cima de um enxerto. E o risco é menor frente à nova infecção, já que já era uma articulação, um membro infectado. E aqui é o conceito de spanning, né? Ele protege o osso enquanto o osso vai consolidando. Ele forma uma ponte sobre a estrutura de cá e a estrutura de lá. E assim permite a cicatrização dos tecidos. E aqui mostrando que consolidou totalmente. Esses pontinhos brancos eles grampeiam, né? Eles usam grampeadores lá fora para suturar a pele. Então, como passar todas essas ideias, às vezes, para aquilo que a gente nunca viu na vida? Então, como que eu tento receber esse conhecimento, aprender e passar para vocês? A primeira coisa é o contato, às vezes o contato à distância. A primeira, tipo, quando eu passei no stand e vi esse fixador. Eu já tive uma impressão, já me despertou a curiosidade, e aí começa o aprendizado. Eu fui buscar o conhecimento. A segunda pergunta, eu vou ter um diálogo com alguém que já tem um conhecimento a mais do que o meu. Então, a gente vai trocar. Muitas vezes essa troca, você tem que pagar, você tem que fazer um curso para receber isso, você tem que fazer um curso para ensinar isso. E gerando essa troca, seja ela financeira, seja ela intelectual, seja ela pessoal, quanto mais você quebra as barreiras, quanto mais se aproxima a sua dúvida do conhecimento adquirido, você absorve as ideias. E aí você consegue captar a ideia e passar ela para frente. Quando você consegue aprender algo e ensinar alguém, o conhecimento foi estabelecido.
Então, muitas vezes hoje, nós estamos tendo um aprendizado online, uma troca online, e é mais difícil, não é tão fácil assim. Eu até abro um parênteses aqui e oriento a vocês a criar eventos ou levar esse fixador com um Salbone para o médico que vai utilizá-lo e ele fazer um test drive, ele fazer um hands-on, que ele vai tirar bastante as dúvidas, vai aprender a manusear, do que simplesmente tentar manusear no dia da cirurgia, no momento da cirurgia. Se a gente quebrar essa barreira de já ter tido contato com o produto, facilita o uso, facilita o conhecimento, facilita o aprendizado. Então, os passos para a gente conseguir vender a ideia, aprender e passar para frente esse conhecimento é conhecer quem vai usar. Então, conhecer a cabeça do médico, conhecer o trabalho que o médico executa, conhecer as características do médico. E assim você está conhecendo o teu público. E o médico conhecer o produto, porque ele vai aplicar esse produto no paciente. Então, ele tem que conhecer, o público dele é o produto, é o paciente. Após isso, você conhecendo o produto, você vai poder assistir o paciente, o médico vai assistir, e você, vendedor ou distribuidor, vai assistir o médico. Então, vai ter a dúvida, como o Jorge falou hoje no começo. Teve uma dúvida de um caso que ligou lá para o TAM e prontamente ele respondeu isso. Então, essa quebra de barreiras lá nos Estados Unidos, na Europa, é mais informal, eles se falam mesmo, tira a dúvida, passam um WhatsApp. No Brasil ganhou muita força, mas entre assim, médicos, entre vendedor e médico, ou entre distribuidor e vendedor e médico, ainda tem barreiras, que eu acho que com a pandemia está se quebrando mais. Então, o conhecimento online está se divulgando cada vez mais. E para ter o conhecimento online, precisamos de ferramenta. O vídeo é uma delas, a web é outra delas, as reuniões virtuais é outra delas, e assim a gente vai, como eu disse, fomentando a curiosidade versus conhecimento. Divulgar a ideia e, hoje em dia, divulgar de forma online. Assim você consegue adquirir o que você tem e o que você quer passar para frente. E hoje, o resultado que você deseja, tanto você vendedor como eu médico, frente ao meu paciente, está acima da média. Como eu falei no do Puitran, por exemplo, um paciente de 70 anos hoje quer saltar de paraquedas, quer andar de moto, quer fazer alpinismo. Então, ele quer ter uma função que antigamente ele aceitava mais ou menos. Imagina, então, um médico de 30 anos que teve uma fratura de mão, ou o doutor estranho lá que eu mostrei no começo do vídeo, ou um engenheiro que quer operar hoje e amanhã já está querendo trabalhar de novo. Então, a gente tem que lançar a mão de ideias, de ferramentas que permitem isso. As técnicas minimamente invasivas permitem operar hoje e amanhã está digitando. Operar hoje e amanhã está dirigindo. E isso cada vez mais vai acontecer. Nós vamos ter que cada vez mais urgenciar o retorno do nosso paciente ao trabalho. E aí a técnica minimamente invasiva ajuda por demais. E assim a gente juntou dúvida, conhecimento e divulgação de ideias. E assim a gente troca nossos conhecimentos. Vou passar alguns truques, alguns tips que eu tive formalmente do Dr. Tan esse ano em Fort Lauderdale, dentro de um meeting da Academia Americana, da sociedade AAHS, que ele deu uma aula, eu dei outra, e depois ele ficou me passando várias informações. Eu achei até que eu exagerei nas perguntas. Então, esse videozinho eu gravei com as ferramentas que vocês me enviaram, tá? Então, aqui uma montagem dinâmica. Achando o centro de rotação na falange proximal, 2 fios na falange distal, da falange média, e passando esses fios já com o fixador instalado. Então, passa o fio no centro de rotação, coloca os 2 componentes do fixador medial e lateral, passa os 2 fios já por dentro do fixador. Isso facilita demais o trabalho. E aí torce os 2 lados, nós vamos mostrar o final da montagem toda. E aí a gente tem uma montagem dinâmica, principalmente uma fratura luxação, uma fratura que envolve a base da falange média, que são as fraturas tipo pilão da mão. Aqui só dando um zoom nisso, onde está o centro de rotação, que é no centro da falange, e que esse fixador permite a flexo-extensão sobre esse eixo,
e aí não sobrecarrega nenhuma estrutura, nenhum tendão, nenhum nervo, nenhum osso, nenhum fixador. Aqui mostrando um pouquinho de diastase, tá? Então a gente já faz uma montagem, e aqui eu apertei um pouquinho o diamante aí, vocês observam que a gente abriu um pouquinho a articulação. 2 milímetros é uma diastase suficiente, então eu usei a parte central do fixador para dar diastase. Agora eu quero dar uma diastase um pouquinho maior, então eu troquei na parte proximal o centro de rotação pelo orifício mais proximal, e com isso eu consegui 3 milímetros de diastase, tá? Então tá aqui a diastase de 3 milímetros. E agora aqui uma montagem estática. Eu travei os 4 parafusinhos das terminações do fixador para tratar, por exemplo, uma fratura que eu não quero dar mobilidade precoce porque eu não preciso. E também fixamos o mais proximal. Para montar um sistema estático, a gente tem que travar os parafusos nos furos proximais e distais. Tanto proximal quanto distal de cada lado. Aí o sistema não tem movimento. E aqui uma montagem para tratar, por exemplo, uma contratura em flexão na doença de Dupuytren, por exemplo. E aí tem um fio que ele está fora do sistema. E nesse fio, normalmente, a gente conecta o elastiquinho de forma paralela, de forma cruzada, aí depende se a gente quer ganhar extensão, se a gente quer ganhar flexão, se a gente quer ganhar muita extensão, se a gente quer ganhar muita flexão. Tudo isso varia e o uso do produto vai mostrando o que fazer. Então, só mostrando alguns detalhes aí. Aqui, ó, o fio montado fora. Mais ou menos assim é o fixador de Suzuki. Ele promove uma artrodiastase através de um elastiquinho em fios de Kirchner colocados no centro de rotações de formas paralelas para poder mexer a articulação sem perder a redução da fratura. Então, vantagens desse produto: distração, compressão, dinamismo, montagem estática, utilizado principalmente nas fraturas, luxações da falange proximal, da interfalangiana proximal. Dentre um subtipo dessa tem a fratura do pilão tibial, do pilão falangiano. Nas contraturas de Dupuytren, que é idiopática, né, por conta de uma doença genética, ou nas contraturas pós-traumáticas. Também podemos usar esse fixador nas fraturas diafisárias, como aquele caso complexo que foi mostrado, e o fixador serve como uma ponte para evitar a mobilidade enquanto a fratura se consolida. E, por fim, utilizar esse fixador até numa artrodese, principalmente naquele caso que tem uma infecção, uma perda óssea, que você vai usar enxerto, e às vezes a osteossíntese interna pode trazer mais problemas do que soluções. Então, é uma aplicação fácil, é claro que exige um treinamento, um conhecimento de produto, um conhecimento da técnica de fixação externa, só que meu instrumental é super simples, é um perfurador, é uma chavezinha tipo de Allen, é uma borrachinha e o fio de Kirchner, que todo ortopedista está acostumado a manusear. Normalmente a técnica cirúrgica é igualzinho a da montagem de qualquer outro fixador. E aqui vem um parênteses muito importante. O capricho da colocação do fio no centro de rotação, dos outros fios posteriormente, que tem que estar 90 graus com a cortical do osso, porque daí a montagem do teu fixador é mais precisa e mais perfeita possível. E se puder montar e se puder passar os fios com o fixador já instalado, a chance de dar certo aumenta muito, porque daí o fixador fica como um molde. Mas existem sistemas, e talvez criar por GFix um guia, que daí você monta todos os fios sem precisar pôr o fixador e depois coloca o fixador com os guias já com as separações, as distâncias padronizadas. E é do mesmo tamanho esse fixador. Então, como eu falei, ele é super versátil. Dá para usar no polegar, no quinto dedo, no dedo médio, no terceiro dedo, no quarto dedo, no indicador.
na parte mais proximal do dedo, na falange proximal, na falange distal, no metacarpo, depende da patologia que a gente tem. Lembrar que ele pode ser usado de forma estática ou de forma dinâmica, atentar de como fazer isso. Então, travar o sistema com os parafusinhos que vão na parte proximal e distal, podendo dar distração ou compressão através do fixador, que é pelo diamante. A gente não precisa mais do que 2 milímetros na mão. É ótimo 2 milímetros, e é o que permite esse fixador. Ou mudando o fixador de orifício. Então, proximal, a gente sai do centro de rotação e vai para o orifício mais proximal, ou distal, mudando as combinações, 1,3 para 2,4, por exemplo. Ele é confortável, ele é leve, dá para você dirigir com ele, dá para você tomar banho com ele, dá para você escrever com ele, dá para você digitar, usar o celular. Então, você não precisa ficar com a mão mobilizada durante seu tratamento. E aí traz um ganho muito bom. O cara retornar o mais rápido ao trabalho em tratamento. E, por fim, o conceito que temos no nosso país é usar para casos complexos. Esse não vai ter dúvida, não vai ter crítica. E com o tempo, assim como acontece com a tíbia hoje, principalmente com o pé, já se acontece muito também, usar em casos menos complexos, como uma técnica minimamente invasiva. Que hora que você acaba a cirurgia, acaba o tratamento e você remove o fixador, não fica nenhum implante no paciente. Então, é uma técnica minimamente invasiva que, quando você acaba o tratamento, não tem mais implante no paciente. Pode usar associado ao elástico, né, como eu falei, tem um ganchinho no próprio fixador, que com o fixador de Suzuki, as montagens não padronizadas, a gente tinha que ficar dobrando o fio, colando o fio, colocando uns plastiquinhos para essa borracha não escapar, e aqui o sistema fica padronizado. E também a propriedade boa do material do que é feito, você consegue olhar na radioscopia, o alumínio deixa passar o raio-x, você consegue ter uma visão boa. Além do design também favorecer, você vê a articulação, o centro de rotação e também ser um produto leve. Então, levar para casa. Lembrar que qualquer ferramenta que a gente usa hoje na ortopedia, a gente tem que buscar reconstruir a anatomia como ela era. Se a gente der de volta a anatomia para o paciente, o resultado vai ser cada vez melhor. E como fazer essa anatomia de volta? Como criar uma ponte ao redor disso? Com placa, com parafuso, com haste, com parafuso intramedular, com fios de Kirchner, com fixador externo. Esse fixador, ele trata muito bem uma fratura, seja ela diafisária ou articular. E temos que conhecer o implante, indicar na melhor condição, indicar na melhor patologia para que esse produto funcione. Então, lesões que talvez não tenham espaço para a colocação do fixador externo, ou que, por exemplo, o médico não está habituado ao uso do fixador externo, não adianta, é melhor ele fazer a haste, é melhor ele fazer a placa, é melhor ele fazer o parafuso, é melhor ele fazer o fio. Então, tem que conhecer a ferramenta e tem que saber usá-la. Quando a gente começa a entender a fratura, a redução da fratura, usando a escopia e usando o fixador, então se a gente der um pouquinho mais de distração, a fratura reduz mais, se a gente fletir um pouquinho o dedo, a fratura reduz mais. Então, o ajuste do fixador com a escopia, enxergar mesmo o que está acontecendo, o método vai ganhando força, você vai acreditando mais nele. E também utilizar nas contraturas. Então, usar o elastiquinho e ver que o método vai ganhando a rigidez daquele dedo, também o método vai ganhando força. Você vai acreditando mais, você vai usando mais. E, por fim, personalizar o tratamento. Então, para cada doença, utilizar o melhor recurso. Dentre eles, o fixador externo. Era isso aí que eu queria falar. Aberto a pergunta, aberto a discussões. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Márcio. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Lembrando a todos que, aos distribuidores principalmente, se alguém tiver interesse mais para frente
reunir os seus clientes, fazer algum tipo de workshop, a gente pode passar o contato do Dr. Márcio, né? Ele é um cara que esse viaja o Brasilzão aí para compartilhar o conhecimento dele mesmo, sem nenhum tipo de vaidade, né? Sim. Então, é até difícil às vezes encontrar o Dr. Márcio, né? Ele vai norte a sul, leste a oeste e não tem problema nenhum em repassar aquilo que ele aprende, né? Então, qualquer distribuidor que tiver, tiver essa vontade, esse desejo de fazer um workshop específico do Digifix, o Dr. Márcio, dentro da prática dele, ele também conhece diversos outros produtos, diversos outros fabricantes. Eu acho que é um contato legal de vocês terem, que às vezes vocês podem ter um outro material que ele também conheça muito bem, fazer um workshop para mão, abrangendo mais de um produto. Então, a gente está sempre disponível aí para, da medida do possível, do interesse de cada um, passar o contato do Dr. Márcio e permitir que vocês tenham esse acesso aí, quem sabe desenvolver algumas parcerias com ele também para, é o que ele falou, né? Fixador externo, quem sabe usar bem, não abre mão. Só que o que a gente tem hoje no Brasil é que muito, e a gente fez história, fez parte disso, né? Como as grandes fabricantes que entraram no Brasil, por sua maioria, foram fabricantes de placa e parafuso, eu acho que muito dos investimentos em termos de treinamento que a indústria promoveu foi sempre abordando esse mesmo tipo de abordagem de placa e parafuso, né? Márcio, de parafuso granulado. Então, quando a gente fala de fixador, eu acho que existe um caminho obscuro, que é o caminho da falta de conhecimento, né? E a partir do momento que o médico entende que ele tem essa opção, né, tem mais essa opção, ele vai poder, caso a caso, avaliar o que ele acha que seja mais interessante para o paciente naquele momento, né? Acho que não dá para falar, para isso tem que ser placa, para isso tem que ser parafuso, para isso tem que ser um fixador externo como o Digifix. Na verdade, eu acho que aí é o conhecimento, a experiência do médico e o perfil ali da fratura, da deformidade que ele vai tratar. Bom, a gente tem uma pergunta aqui. Só um minutinho. Acho que levantou a mão, né? Levantou a mão. Eu abri o microfone, tá? Legal. Para ele falar. Pode falar. Boa noite. Tá escutando? Estamos escutando. Ok. Ele pode ser utilizado tanto na falange como no metacarpo? Sim. Ele possui o mecanismo para receber a mesma carga, no caso, utilizando no metacarpo? Por exemplo, na doença de Dupuytren, normalmente a contratura, né, a articulação que está rígida, é a metacarpofalangiana. E aí você coloca a montagem, em vez de pôr na interfalangiana proximal, você pode trazer para a metacarpofalangiana. Aí a parte distal do fixador vai ficar na falange proximal e a parte proximal do fixador vai ficar no metacarpo. Dá para tratar também, por exemplo, uma fratura de metacarpo, com uma perda óssea, por exemplo, e você montar 4 fios, 2 proximal e 2 distal a fratura e montar o fixador. É claro que aí talvez tenha que usar ele unilateral. Mas dá para usar, se for usar ele nas duas faces, ele não dá para ser colocado medial e lateral. Ele vai ter que ficar dorso medial e dorso lateral. Existem outros sistemas que permitem isso. Esse aqui, no metacarpo, teria que usar ele meio que de um lado só, uma face só. Geralmente o que a gente vê de utilização dele é para o segundo e para o quinto dedo, né? Que aí você tem um espaço maior. Para o índex também, a gente já viu utilização. Os dedos médios, né? O terceiro e o quarto dedo, acho que são os mais difíceis para colocação.
E aí, lembrando que você não tem a possibilidade de fazer ele com fixação paralela, como o Dr. Márcio falou, mas nesse caso, muitas vezes você acaba avançando o fio guia, né, para o próximo metacarpo, né? Então, você usa o próximo metacarpo como uma barreira de estabilidade. É isso, né, Dr. Márcio? Isso. Entendi. Por exemplo, se for tratar uma fratura do colo do quinto metacarpo, que não é rara, você pode passar 2 pinos proximais à fratura, né, 2 fios proximais à fratura, e aí usar a articulação metacarpo-falangiana, passar 2 fios distais à fratura, só que no osso da frente, que é a falange proximal. Você consegue até fazer uma montagem dinâmica para tratar uma fratura metafisária, por exemplo, do colo do quinto. Também dá. E como o André falou, se você atravessa de um metacarpo para o outro, você usa o metacarpo do lado que não está fraturado como uma coluna, como um guia, ou como se fosse a outra face do fixador. Aqui na Bahia, que eu me recordo até agora, nós utilizamos apenas um fixadorzinho no metacarpo, e assim, ele também não era tão minucioso, tão delicado assim como esse. Quase que não dava para poder colocar pelo tamanho dele, mas é interessante ter disponível assim como é que diz assim, ter disponível para poder também oferecer. Mas é interessante, me parece bem mais dinâmico do que o que foi solicitado e colocado no paciente. E tem uma coisa que eu acho legal falar desse sistema. O pino de chance na mão não é bem aceito. A gente tem muita... Quando você coloca o pino, queima muito o osso. Muitas vezes dá uma infecçãozinha do pino até a pele. A gente defende muito o uso do fixador na mão, e muitas vezes quando a gente vai fazer o pino de chance na mão, a gente faz o uso da broca primeiro, para depois pôr o pino de chance. E esse sistema com fio de Kirchner, cara, facilita demais. O fio de Kirchner não machuca a mão, né? Tudo que faz na mão vai fio de Kirchner. Então, por que não agregar isso a um fixador externo? Então, isso que eu achei uma sugestão muito simples de quem desenhou esse produto, muito dinâmica. Utilizar, por exemplo, um carro de câmbio manual para ganhar uma corrida de Fórmula 1. Então, eu acho que soluções simples e modernas são sempre muito bem-vindas. Então, vai ajudar muito assim no uso do fixador, fazer com fios. Doutor Márcio? Oi. Desculpa, também muito comentário Pode aqui. perguntar, em casa. Eu sou baiano, entendeu? E aí já sabe, né? Aí Estamos Que em casa. inveja, hein? Queria estar aí agora. Nós temos o dom de língua aqui, né? Fala muito. Mas então, uma observação. Porque normalmente o fio de Kirchner, né, por exemplo, em fraturas aqui que se coloca, o porquê de colocar o fio de, melhor dizendo, o fixador que se coloca aqui, é justamente por isso, pela questão do travamento, né? Ele não fica... Exato. Ele fica absoluto, fica preso e tal. E o fio de Kirchner, ele não traz essa estabilidade, essa fixação não é tão segura, no caso, em relação ao fio de tipo o pino de chance e o fio de Kirchner. Qual a segurança que eu tenho de utilizar esse fixador, já que a ponta não é tipo chance? Rosqueada. Porque normalmente a maioria das montagens que a gente mostrou aí, a gente tem o fio atravessando o osso e sendo estabilizado em 2 momentos, né? Na face medial e na face lateral. A montagem do fio mais essa augmentation do fixador cria uma área, uma superfície sobre o osso
que é tão estável quanto o pino de chance e não machuca tanto o osso assim. Então você tem segurança. Você pode montar esse fixador e pôr o dedo para mexer, você mantém a diastase e você mantém a redução da tua fratura. E muitas vezes, quando a gente usa o pino de chance, você monta o fixador só de um lado, né? Só de um plano, que é um conceito uniplanar, né? E se você olhar o conceito, por exemplo, da onde vem isso? O Lizarov, por exemplo, o conceito de usar um fixador de Lizarov inicial, vamos dizer, puro, o Lizarov nunca usou pino de chance. Ele sempre fez a montagem do fixador dele sobre fios de Kirchner. Sim, sim, sim. E ele agrega a estabilidade quando ele trava o fio no sistema. Que ele uma coisa que eu acho que um tensionador, né? Que é o que esse sim. fixador também tensiona o sistema. E uma coisa que eu acho que é legal falar é que os fios que são utilizados no sistema, eles são independentes da marca, né? Então, hoje, qualquer distribuidor pode usar desde uma marca que venda um fio estéreo, às vezes para um pronto uso do produto, até um fio que vai ser esterilizado de diversos fabricantes nacionais. E aí, por exemplo, até uma coisa que a gente pensa é para o caso que você fizer monoplanar, uma fratura de meta, você tem um fio com a ponta rosqueada, para você usar a rosca da ponta do fio para poder fazer a fixação no próximo metacarpo e realmente dar uma fixação melhor do sistema. Então, esse tipo de versatilidade que é o mais importante, né? Hoje, a gente fala, puxa, mas às vezes um fixador, para ser um fixador só, é um material muito caro. Mas se você olhar o sistema, o que o Dr. Márcio falou, são 2 ou 3 brackets, né? Que é essa coluna. O ideal é mandar 3 por segurança, para se tiver algum problema com você ter uma a mais. E o resto do material é o fio de Kirchner, que vai ser cobrado, e aí o distribuidor tem a liberdade de adquirir de qualquer marca, né, de diversos tamanhos, que nem o Dr. Márcio falou, ele pode colocar o de 0.8 para uma falange distal, o de 1.0, o de 1.2 até 1.6, 1.5, 1.4, qualquer tamanho dentro desse range aí. E não tem mais nada, tirando isso é a caixinha. Então, o investimento ele é muito baixo. É diferente, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma grande fabricante de fixador, o Dr. Márcio sabe qual que é, né? Uma que é a principal do mercado mundial aí. E para fazer uma fratura, a gente mandava um apanhado de materiais que assim, você fala, puxa, o custo só daquilo que eu estou vendendo é um pouco mais baixo, mas para você mandar tudo aquilo era um alto custo. Então, eu acho que o Varak, quando ele projetou isso, até por uma necessidade dele, porque ele não estava vendendo isso para o hospital e nem estava adquirindo isso de uma outra empresa, ele tentou fazer uma coisa que fosse o mais versátil possível, né? Então, eu acho que essa é a grande facilidade do fixador externo, porque às vezes você vai ter um caso de urgência, emergência, tem que tratar algo agudo, e você pode ter, às vezes, você não tem uma caixa tão completa de placa e parafuso à sua disposição consignada, você pode não ter diversos tipos de fixadores ali, um mais específico para falange, um para distração, um para fazer uma fixação monoplanar, então assim, ou uma diversidade grande de parafuso, mas com um fixador desse, você fica meio MacGyver, né? Você consegue se virar meio que para boa parte aí dos casos de fratura que chegarem. Então, eu acho que é um investimento muito baixo para a capacidade que ele tem aí de atendimento, né? Assim, da quantidade de indicações que ele pode cobrir numa urgência e principalmente por ser um material que, quando você aprende a usar, que nem o Dr. Márcio está falando, né? E é por isso que a gente resolveu fazer esse webinar. Quando o médico ele começa a ter a vivência de uso, é uma solução que acaba sendo simples, né? Porque o que você tem que aprender são os macetes, trocar o fio, passar para o próximo parafuso, para o próximo furo ali, para dar uma distração maior, ou apertar o diamante, ou onde você faz o centro de rotação. Mas quando o médico ele entende essa dinâmica, ou nós, né, que estamos de frente na área comercial, a gente começa a entender um pouco desses princípios e levar para os nossos clientes,
A gente acaba vendo que a gente tem um produto que realmente ele tem um potencial muito alto aí de atender às necessidades ali do dia a dia de um serviço de trauma, por exemplo. E só complementando o que o André falou, quando você usa o tensionador, por exemplo, no Lizarov, e você, vamos dizer, fecha o sistema, trava o sistema fio fixador, aqui também você tem isso. Eu vou compartilhar um pedacinho da tela só para você ver. Quando você trava, dá para ver aqui, ó. Quer ver? Quando você trava esse cinza aqui embaixo, você trava o fio no sistema. E essa tensão que você dá, é claro, com muito cuidado, com muito zelo, para não espanar o parafuso, usar a chave, usar a ferramenta certa, você travou o sistema. Você travando o sistema, você... Só um momento. Você travando o sistema... Caramba. Espera aí. Aí. Você travando o sistema, você criou o que você falou aí. Que é o mesmo, é uma estabilidade absoluta, né? Que é o mesmo, Você é criou o um mesmo plano conceito sobre a... do Lizarov. Do Lizarov. Exato. Você criou um plano sobre a fratura que você não vai ter movimento no que você estabilizou. Você vai ter movimento no dedo, que você deseja ter mobilidade enquanto a fratura consolida. Então, é seguro sim. É uma das formas mais antigas de estabilizar uma fratura. 1950, Lizarov falou isso, mais ou menos. Gostei, bem diferente do que se tem, ou melhor, do que eu já tenho visto, mas a minha única preocupação era essa em relação aos fios, pela questão do travamento, como é que ficaria, mas visto que ele não ele pode ter o mesmo, como é que diz, a mesma noção do Lizarov, que é travando na lateral, então a carga não compromete. Exato. Ok, brigadão e valeu pelas respostas, pelos